Eu dizia na igreja esses dias que nós estamos muito perto, eu creio no que eu estou dizendo, que muito perto, irmão Marcelo, de contemplar a volta de Jesus, sabe? E eu dizia na igreja que um dos maiores sinais não é o sistema deste mundo, um dos maiores sinais é a igreja, a própria igreja de Deus mesmo. Ela está testificando essa volta de Jesus, esse esfriar da fé, né? Porque a fé, ela tem que ser inegociável. Ela é inegociável. Quando eu confesso ter fé e sirvo ao Senhor, eu tenho que entender que o meu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus criador do universo, porque a gente tem que ter cuidado, porque o inimigo também, em algum lugar na Bíblia, ele é chamado de Deus, o Deus deste século, da era presente. Então, assim, quando eu confesso a minha fé em Cristo e eu tento viver por essa fé, eu começo a ter mais, a voltar mais o meu olhar para Jesus. E você tocou num assunto interessante, a questão da fé esfriar, né? Da fé esfriar, o amor ir acabando aos poucos, e a palavra de Deus, eu já disse algumas vezes que a palavra de Deus, ela é para ser cumprida pela igreja. Então a Bíblia é uma ferramenta para a igreja, né? Então quando a palavra de Deus diz, esse texto está em Mateus, capítulo 24, quando a palavra de Deus diz que esse amor que tem todo o vínculo com a fé, se ia diminuir, ia acabar na vida de muitos, sabe? Está falando de muitos dentro da casa. Quando eu digo casa, me refiro à igreja. Então, assim, nós precisamos alimentar, irmão Marcelo, a fé, ela tem que ser alimentada diariamente. Oração, leitura da palavra. Nós estamos vivendo uma geração, que eu vou dizer, usando a palavra infelizmente, uma geração que não gosta de ler Bíblia, sabe? Gastamos muito mais tempo conosco, com a gente mesmo, do que com o Senhor, sabe? E o que Deus quer e espera dos seus filhos é uma vida de intimidade. Eu estava vendo o testemunho de um homem esses dias, um grande pastor americano, e ele dizia o seguinte: ele passou 2 anos no começo da sua caminhada, de 82 a 84, ele passou 2 anos orando e pedindo a Deus almas. Senhor, eu quero almas. Senhor, eu quero almas. Senhor, eu quero almas. A oração dele 2 anos, até que um dia ele estava orando e o Senhor disse para ele: por que você não pede para me conhecer? Sabe? Ele disse: porque como você, o alvo é que eu seja conhecido por você. E ele, contando o testemunho, disse que Deus ainda vai além. Deus disse para ele: eu quero que a minha igreja me conheça. Eu quero ser conhecido do meu povo. Aleluia. Eu quero ser conhecido do meu povo. Então, a fé, ela vai nos aproximar de Deus. Porque quando eu vivo pela fé, a minha dependência total está no Senhor. Quando eu vivo pela fé, sabe, eu busco me aproximar de Deus. Porque a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Nós estamos vendo, eu dizia na live de sábado, a live de sábado é um horário meio difícil, é 11h30 da noite, mas eu dizia na live de sábado justamente sobre isso. Irmão, Deus está gritando, avisando o seu povo. Porque a Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 4, verso 8, que os sinais são a voz de Deus. A gente está vendo essa tensão que está rondando ali o Oriente Médio, mas não vai ser só ali. A sociedade vive em guerra, sabe? Em todas as esferas, a sociedade vive em guerra. E não é só a questão de guerra, mas tudo que a gente está vivendo, entende?
o mundo, a natureza, o sistema, ele está alertando para o povo de Deus se achegar ao Senhor, porque Apocalipse 22 vai dizer que o sul surge-se mais, que o santo santifique-se mais, purifique-se mais. E como é que eu posso fazer isso? Me achegando mais para aquele que é santo. Né? A minha fé, ela me conduz à presença de Deus. Ela me conduz a buscar o Senhor. Sabe, irmão Marcelo? E Tiago, que é eu não sei se você botou no roteiro, Tiago é um dos livros que dá uma ênfase para a fé, porque Tiago 2, a partir do verso 14, a palavra de Deus diz do que adianta, no verso 14, do que adianta, meus irmãos, dizerem que tem fé, se não a demonstram por meio das suas ações. Eu estou lendo na NVT. Por meio das suas ações. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Que tipo de fé? Uma fé que não tem ação. Uma fé, sabe, que não vem acompanhada de obras. Eu estava meditando nesse tema quando você me mandou o tema. Cheguei à conclusão, irmão Marcelo, que a fé em nós é uma árvore, ela tem que dar fruto. Aleluia. Ela é uma árvore. E essa árvore, ela tem que ser frutífera, né? Ela tem que ser frutífera. E os frutos vai testificar a fé em nós, no povo de Deus. Então, nós precisamos, sabe, viver uma fé genuína. E a fé genuína é uma fé que vai nos levar a ter ações que comprovem para a sociedade que nós temos fé, vivemos de uma forma diferente. Sabe, vivemos de uma forma diferente. E o verso 15 diz assim, ó: se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, o 16, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Em que isso ajuda? Eu vou ler o final do texto aqui, irmão Marcelo, eu lhe passo. O verso 17 diz: como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, ela é morta. Verso 17. O verso 18 diz: mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. É pelas obras que o mundo testifica que somos diferentes. Sabe? É pelas as obras que a fé produz em nós que o mundo vai olhar e ver que você é diferente. As suas ações é diferente. Que o seu modo de agir é diferente. E o verso 19 diz: você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Verso 20. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Que a fé, irmão Marcelo, a fé é da religião, né? É a fé da religiosidade. É a fé que todo mundo confessa ter. Qualquer pessoa que você pergunta, ele tem fé. Não, eu tenho fé. Sabe? Se você pergunta a um católico, ele diz que tem fé. Se você pergunta a um espírita, ele diz que tem fé. Até o ateu, irmão, ele tem fé para não acreditar em Deus. Até o ateu. Então, assim, essa fé é esse tipo de fé que o Tiago está falando, que ela é morta, se é uma fé só confessada. E o 21, vou terminar ali aqui, eu passo para você. Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim as ações tornaram a fé completa. Ou seja, a ação completa a fé. Sabe? Então, a minha fé, ela tem que ser confessada e praticada. Né? É uma fé que me leva a ter ações. Então, queridos, nós precisamos nos mover por fé, viver por fé, agir por fé. Sabe? Uma das grandes demonstrações, irmão Marcelo,
da falta de fé é a falta de compromisso com Deus. Né? Pessoas que vai ao culto quando lembra ou quando quer, sabe? Pessoas que trocam, arrumam um compromisso para não se envolver na obra de Deus. E a nossa carne, você falou no começo muito bem, a nossa carne é contrária à nossa fé. Porque em 1 Coríntios 15:50, a Bíblia diz que a nossa carne não vai para o céu. A nossa carne e o sangue ficarão aqui. Salvos, nós receberemos um novo corpo. Sabe? Um corpo incorruptível. Aleluia. Um corpo igual ao corpo que Jesus está no céu hoje. Sabe? Então nós precisamos matar essa carne pela nossa fé, nas ações da nossa fé. Esse aí é o texto. Eu estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico, essa carne velha, que quer o que é pecado, a nossa carne ela é inclinada para o pecado, ela é atraente, o pecado atrai ela. Não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Então, o que Deus tem para nós, irmão, vai além da nossa imaginação, e nós herdaremos pela fé. Né, irmão Marcelo? É a fé que vai nos levar a receber a herança que Deus tem preparado para os seus. Amém. É isso mesmo, né?